O legado não é uma garantia. É um acidente. Você pode estar no centro do universo, ver Deus com seus próprios olhos, e ainda assim, o esquecimento te engolirá por completo. Para a maioria dos homens, o esquecimento é seu destino. Mas o que não esperamos é que o esquecimento reclame pelos homens que foram escolhidos para serem inesquecíveis. Houve um grupo de homens que foram selecionados pela história, ou por algo superior a ela. 12 deles, camponeses, pescadores, arrecadadores de impostos. Um grupo improvável. Mas foram retirados de suas redes e suas mesas de contabilidade para se tornarem o círculo mais íntimo do evento mais importante da história humana. Não eram simples estudantes, eram companheiros. Foram testemunhas presenciais de tudo. Eles viram a água se transformar em vinho em Caná. Viram um homem paralítico de nascimento levantar-se e caminhar. Estiveram no barco, gritando de medo, enquanto a tempestade ameaçava afogá-los, e viram seu mestre levantar-se e ordenar ao vento e ao mar que se calassem. Comeram o pão e os peixes que se multiplicaram em suas próprias mãos, alimentando uma multidão de 5.000. Viram um amigo morto, Lázaro, sair do túmulo após 4 dias, ainda com o sudário. Estes homens não apenas ouviram as parábolas, eles foram os únicos a receber as explicações em privado. Sentaram-se ao redor do fogo à noite, discutindo, duvidando, interpretando mal, enquanto o próprio universo lhes revelava seus segredos. E no final, sentaram-se naquela sala alta, na última ceia, e lhes disseram que eram a fundação de um novo mundo. Seus nomes, prometeram-lhes, seriam escritos nas 12 pedras fundamentais da Cidade Santa. Estavam destinados à fama eterna. Eram os 12 apóstolos. E, no entanto, a fama é um foco de luz muito seletivo. Só pode iluminar alguns poucos. Para que alguns nomes se tornem pilares que sustentam o céu, outros devem permanecer na sombra, suportando o mesmo peso, mas sem receber a mesma glória. E assim foi com eles. A história, em sua cruel economia, decidiu que só precisava de alguns poucos. O edifício da fé só precisava de um punhado de rostos públicos. Precisava de Pedro. O pescador impulsivo, a rocha, o homem que negou seu mestre e depois foi restaurado para liderar. Sua história é completa, desde o lago de Genezaré até sua crucificação de cabeça para baixo em Roma. Sua personalidade é tão vívida que quase podemos ouvir sua voz. Precisava de Paulo, o convertido, o intelectual, o motor teológico. Suas cartas formaram metade do Novo Testamento. Sua biografia, suas viagens, seus naufrágios, suas prisões, tudo está registrado. E precisava de João, o discípulo amado. Aquele que se reclinou no peito de Jesus, que ficou ao pé da cruz, que escreveu seu próprio evangelho, 3 cartas e um apocalipse. Pedro, Paulo e João. A rocha, a mente e o coração. Eles se tornaram os gigantes. Mas eram 12. O que aconteceu com os demais? O que aconteceu com os homens que viram o mesmo, ouviram o mesmo, receberam a mesma comissão? A história e o próprio texto começam a guardar silêncio. Conhecemos seus nomes, mas os nomes estão vazios. São marcadores de posição. Simão, o Zelote. O que sabemos dele? Uma única palavra: o Zelote. Um revolucionário, um nacionalista judeu, um homem que provavelmente acreditava na libertação de Israel através da violência. Um homem que deve ter passado 3 anos sentado ao lado de Mateus, o coletor de impostos, o colaborador de Roma, o traidor da causa. As conversas que devem ter tido, o ódio, a tensão, a lenta e impossível jornada rumo ao perdão. Uma história humana inteira, um drama de proporções incríveis, tudo reduzido a uma única etiqueta. Depois que seu nome é listado, ele desaparece do registro. Santiago, filho de Alfeu. Tanta gente importante se chamava Santiago, que ele teve que ser definido por sua falta de importância. Foi chamado de Santiago o Menor. O menor. O menos. Sua própria identidade é a escuridão. Judas Tadeu, não o Iscariotes. Teve que ser definido pelo homem que não era.
Há uma única pergunta registrada na última ceia, uma pergunta confusa sobre por que Jesus se manifestava a eles e não ao mundo. E depois, nada. Bartolomeu, a quem chamamos Natanael, teve um encontro maravilhoso. Eis um verdadeiro israelita em quem não há engano, disse Jesus dele. Eu te vi debaixo da figueira. Um momento de conexão profunda, de reconhecimento místico. E após esse momento, silêncio. 3 anos de silêncio. Uma vida inteira de silêncio. Estes homens, pelo menos, caminharam com ele desde o princípio. Foram testemunhas de todo o ministério. Seu silêncio é profundo, mas estavam lá. Mas houve um apóstolo que nem mesmo teve isso. Um homem que foi chamado na última hora, não por um milagre ou uma visão, mas por necessidade administrativa. Um homem chamado para preencher o vazio mais terrível e cujo destino foi ser o substituto e nada mais. Seu nome era Matias, e ele é o apóstolo que desapareceu. Para entender seu desaparecimento, devemos entender sua chegada. A cena é Jerusalém, nos dias tensos e estranhos entre a ascensão de Jesus e a festa de Pentecostes. Os 11 apóstolos restantes estão escondidos no aposento alto. Estão aterrorizados, confusos, mas também cheios de uma esperança nova e estranha. Eles viram o ressuscitado. Ele lhes deu uma missão. Ide por todo o mundo. Mas há um problema de números, um problema de estrutura. São 11, e o número sempre foi 12. 12 tribos de Israel, 12 tronos de onde eles julgariam, 12 fundamentos para a nova cidade. O círculo está quebrado. A estrutura está espiritualmente incompleta. Não é apenas um assento vazio, é uma ferida aberta. E o assento não está simplesmente vazio. Pertencia a Judas Iscariotes, o traidor, aquele que os vendeu, aquele que se enforcou, cujo corpo, segundo a tradição, caiu e estourou ao meio. O horror de sua traição e de seu suicídio pairava sobre aquela sala. O assento número 12 não estava vazio, estava manchado, estava amaldiçoado. E Pedro, sempre o líder, levantou-se. Citou as Escrituras: que sua habitação seja deserta e que outro tome o seu ofício. Declarou que o cargo deveria ser preenchido. A ferida precisava ser fechada. E estabeleceu os critérios. Não podia ser qualquer um. Tinha que ser alguém que estivesse lá o tempo todo, mas nas sombras. Alguém que testemunhasse tudo, desde o batismo de Jesus por João até o dia em que foi levado ao céu. 2 homens atendiam aos requisitos. 2 homens do círculo externo de discípulos que haviam caminhado com eles sem serem escolhidos durante os 3 anos. O primeiro era José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo. Um homem tão respeitado que lhe deram 2 apelidos honoráveis. Parecia a escolha óbvia. O outro era um homem chamado simplesmente Matias. Vamos imaginar esses 2 homens. José, o Justo, e Matias. O que sabemos de Matias? Nada. Absolutamente nada. É um nome sem biografia. Talvez era calado. Talvez era o tipo de pessoa que nunca levantava a mão, que simplesmente servia e observava. Um homem confiável, mas esquecível. Eles se posicionaram diante dos 11. 2 homens para ocupar o assento mais infame da história. E como os apóstolos escolheram? Não houve debate. Não houve votação. Fizeram o que fariam em uma situação de total incerteza. Deixaram a decisão a Deus. Oraram. Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes 2 escolheste, para que tome a parte deste ministério e apostolado, do qual caiu Judas por transgressão. E então, sortearam. É um ato que nos parece estranho, quase pagão. Foi um jogo de azar divino. Pedras marcadas, ou palitos, retirados de uma jarra. Uma jogada cósmica de dados. E a sorte, o acaso, a vontade de Deus, caiu sobre o homem sem biografia. Caiu sobre Matias. Vamos imaginar ser ele naquele momento. Num instante, você é mais um discípulo na multidão. No seguinte, por acaso de uma pedra que cai, você é o 12º apóstolo. Você é o substituto de Judas. Você tem o manto.
Você tem o trono. Você tem a autoridade. Você foi contado com os 11. As pessoas olham para você de forma diferente. Os outros apóstolos te dão as boas-vindas. Você chegou ao topo. E no exato momento em que Matias é contado entre os apóstolos, a história o abandona. É o desaparecimento mais completo da história. Sua nomeação é o último ato registrado sobre ele. O livro de Atos, que narra o nascimento da igreja, nunca mais o menciona pelo nome. Ele esteve lá no Pentecostes, 10 dias depois. Viu as línguas de fogo descerem sobre a cabeça de todos. Falou em outras línguas, mas sua voz se perde no coro. Pedro é quem se levanta e prega. Matias é apenas parte do "e os demais". Ele esteve lá quando Pedro e João curaram o aleijado na porta do templo. Provavelmente estava bem atrás deles, mas a câmera não o focou. Ele esteve lá quando os apóstolos foram presos pelo Sinédrio. Foi preso com eles. Foi açoitado com eles. O texto diz que saíram jubilosos por terem sido considerados dignos de sofrer afronta. Matias sofreu, e seu sofrimento foi anônimo. Ele se tornou um número. Tornou-se um dos 12. Sua única função foi completar o número. E uma vez que o número esteve completo, sua identidade pessoal foi apagada. Desapareceu dentro da história que deveria protagonizar. O homem escolhido para substituir o apóstolo mais infame tornou-se o mais desconhecido de todos. O texto canônico, a história oficial, apagou-o do registro. Tornou-se um assento ocupado, não um homem. E se a história oficial, aquela escrita enquanto os eventos ainda estavam frescos, apagou-o de forma tão completa, o que aconteceu com o homem? O que acontece quando a testemunha desaparece? O que ocorre quando uma das 12 pedras fundamentais se perde na névoa? Aqui é onde começa o verdadeiro esquecimento. Quando o texto canino cala, o vazio é preenchido pela lenda. Mas a lenda não é história. É o eco desesperado das pessoas tentando lembrar. E no caso de Matias e dos outros apóstolos silenciosos, os ecos nem mesmo concordam. São um caos de rumores contraditórios. O que aconteceu com Matias? Se você busca a resposta, a tradição oferece não uma, mas múltiplas histórias, todas mutuamente exclusivas. Uma tradição, registrada pelos gregos, diz que foi a Síria, a Capadócia. Pregou aos gentios na costa do Mar Cáspio. E morreu lá? Como? Alguns dizem que pacificamente, de velhice, numa cama. Um final tranquilo para um homem silencioso. Outra tradição, muito mais sombria e selvagem, diz que foi à Etiópia, ou a uma região mítica chamada a Terra dos Canibais. Nesta versão, sua vida é um filme de terror. Foi preso, lhe arrancaram os olhos, foi amarrado a uma estaca. A lenda diz que o apóstolo André, que também estava na região, veio e o resgatou milagrosamente. E sua morte? Foi crucificado numa região chamada Cólquida, ou talvez tenha sido decapitado. Uma terceira tradição, registrada por Hipólito de Roma, diz que ele nunca foi longe. Ficou na Judéia, pregando ao seu próprio povo, e como seu mestre, seu próprio povo o rejeitou. Foi preso pelo Sinédrio, acusado de blasfêmia, e morreu ali, em Jerusalém, apedrejado pela multidão e finalmente decapitado com uma machadinha por um soldado romano. Qual é a verdade? Morreu numa cama na Síria? Crucificado na Etiópia? Decapitado em Jerusalém? A resposta é que não sabemos. E esse é o ponto. O homem desapareceu de forma tão completa que sua morte virou uma tela em branco, onde cada igreja distante, na Alemanha, na Itália, na Etiópia, poderia pintar sua própria história de origem para reivindicá-lo. Suas relíquias supostamente estão em Tréveris, Alemanha, na Abadia de São Mateus. Mas também estão em Pádua, Itália. Não pode estar em ambos os lugares. O homem real, aquele que uma vez se posicionou diante de Pedro, se dissolveu. E ele não está sozinho neste vazio. Seu destino é o destino de todos os apóstolos silenciosos. Simão, o Zelote, o revolucionário. Uma tradição diz que ele se juntou a Judas Tadeu. Foram para a Pérsia, Babilônia. Foram martirizados juntos, talvez cerrados ao meio. Outra tradição diz que ele foi para o Egito. Uma terceira, a mais estranha,
afirma que navegou até o fim do mundo conhecido, até a ilha romana da Britânia, e foi crucificado lá. Bartolomeu, o homem sem engano, uma tradição diz que ele foi para a Índia. Outra, mais famosa, diz que ele foi para a Armênia. E seu martírio é o mais grotesco de todos. Foi desossado vivo, sua pele arrancada de seu corpo e depois decapitado. Essas histórias são reais? Não, são a tentativa desesperada da história de preencher um silêncio aterrador. A verdade é que esses homens, os testemunhos oculares, os companheiros de Deus, saíram de Jerusalém com sua comissão, caminharam em direção ao horizonte e simplesmente desapareceram. Isto nos deixa com a pergunta mais fria. Por quê? Por que a história, e talvez Deus mesmo, escolheu esses homens para a honra mais alta apenas para apagá-los do registro? Foi um fracasso? Foram apóstolos de segunda classe? Não. Foi exatamente o contrário. Sua ausência não foi seu fracasso. Foi sua função. O edifício da fé precisava de construtores. Mas há dois tipos de construtores. Estão os arquitetos, os que projetam as torres, os que assinam os planos. Esses foram Pedro e Paulo. Seus nomes estão na fachada. São visíveis, públicos, celebrados. Mas um edifício não se sustenta por suas torres, ele se sustenta por suas fundações. Matias, Simão, o Zelote, Santiago, o Menor. Eles eram os alicerces, e o trabalho de um alicerce é ser invisível. O trabalho de um alicerce é estar debaixo da terra, na escuridão, na lama, suportando um peso que esmagaria qualquer outra coisa. Ninguém aplaude um alicerce, ninguém escreve poemas sobre ele. Mas se o alicerce falha, todo o edifício desaba. Se o alicerce é visível, é porque o edifício está em ruínas. O trabalho de Matias não era escrever epístolas. Seu trabalho era caminhar 1000 milhas até uma aldeia perdida nas montanhas da Capadócia, uma aldeia cujo nome ninguém lembra. Seu trabalho era sentar-se com 10 pessoas e contar-lhes a história. Seu trabalho era formar uma pequena comunidade e então ser preso pelo magistrado local, ser açoitado em silêncio e ser assassinado em um beco escuro, sem um cronista que registrasse suas últimas palavras. Seu legado não é um livro do Novo Testamento. Seu legado é aquela pequena igreja que sobreviveu, que se agarrou à história e a transmitiu, que se tornou um ponto de luz na escuridão. OAC. O destino de Matias foi o mais puro de todos. Foi chamado para fazer uma única coisa: completar o número. Ser o 12º. E uma vez que cumpriu essa função, dedicou-se ao trabalho real. E o trabalho real era anônimo. Era desaparecer. Foi o apóstolo que desapareceu, não apesar de seu chamado, mas por causa dele. Seu trabalho não era ser visto. Seu trabalho era construir. E os verdadeiros construtores raramente assinam suas obras. Simplesmente deixam-nas para trás, fortes, sólidas, para que outros possam viver sobre elas.